ano, né, dos encontros do GIP, agora, né, dessa vez falando um pouquinho aí da temática que eu trabalho. Então, gostaria primeiramente de agradecer aí a Cris e parabenizar, né, por toda a condução aí do grupo que eu tenho acompanhado e sou fã de carteirinha. Então, a Cris me provocou, né, para essa participação, né, para que eu apresentasse um tema dentro da minha linha de pesquisa e eu acabei, né, escolhendo me trazer para vocês aí um pouquinho, né, da temática mais de revitalização de rios, e aí aproveitando para falar um pouco, né, enquanto ferramenta, abordagem, técnica, né, a adoção dos conceitos de zoneamento hidrológico e soluções baseadas na natureza. Então, espero que seja proveitoso para todo mundo e acho que a gente pode ir se falando aí e tirar as dúvidas no final da apresentação. Então, eu gosto sempre de começar, né, as minhas apresentações fazendo uma contextualização, né, para que a gente construa, né, a linha de raciocínio e consiga, né, ter um bom entendimento dos conceitos que vão ser trazidos. Então, essa é uma frase que eu gosto muito e, né, coloco sempre nas minhas apresentações, porque ela ajuda muito a gente incorporar alguns conceitos que vêm adiante. Então, o rio, né, um curso d'água, ele é sempre reflexo dos processos que acontecem, né, na sua bacia hidrográfica. Então, isso já vem, né, essa frase vem meio que resumindo o que o Código de Águas traz, o que nossos planos e políticas ligados à água já predizem, né? Então, que a bacia hidrográfica vai ser sempre nosso foco aí na gestão do recurso hídrico, se a gente quer, né, um resultado ali no curso d'água, né, um tal VEG da bacia. Então, né, eu gosto dessa frase porque ela sintetiza bem, né, essa lógica. Então, por isso que a gente observa, né, quando a gente olha nos ambientes naturais, a diversidade que a gente tem de cursos d'água, né, de rios. Então, quando a gente pega um país como o nosso, né, de dimensões continentais, é bem fácil observar, né, a tradução dessa frase na paisagem. Então, a gente vai observar, percorrendo nosso território, uma série de cursos d'água com características muito diferentes, né? A gente vai ter os rios de planície, né, como os da bacia amazônica, a gente vai ter os rios que cortam regiões um pouco mais áridas, como Caatinga, o Cerrado, a gente vai ter os rios, né, da região pantaneira, né, que produzem as nossas importantes zonas úmidas, os rios, né, que formam grandes quedas d'água, as cachoeiras, corredeiras, né, outros rios que cortam aí diferentes estados e se apresentam em diferentes formas, né, com o passar do seu percurso, como o Rio São Francisco. E essa lógica se replica também quando a gente vai para ambientes alterados, né? E o Rio Tietê, né, no rio aqui, no principal rio do estado de São Paulo, ele é um bom exemplo disso, né, porque é um rio que ele se apresenta, né, na paisagem de diferentes formas, em função principalmente, né, da interação com o uso do solo, né, que tem no seu entorno, na sua microbacia imediata, né? Então, a gente tem um rio que nasce lá no município de Salesópolis, né, a montante da região metropolitana de São Paulo, né, com uma determinada característica e associado isso às questões físicas da bacia, obviamente, mas também, né, a menor densidade populacional que a cabeceira abriga, então é um rio que tem lá suas características, né, quem puder passear, né, visitar a nascente, super recomendo, né, todo mundo que trabalha com água tem, né, o dever moral de visitar lá a nascente dos principais rios que banham aí sua cidade. Então, esse rio, né, que nasce nessa condição, né, bem específica aqui, né, de uma condição mais protegida, dentro de um parque, ele, né, passa adiante pela, né, região metropolitana e absorve todos os impactos, né, que essa densidade populacional e desempenho, né, então a gente vê um rio que, né, muitas pessoas falam, o rio está morto, né, então é um rio que ele está refletindo tudo o que está acontecendo ali na paisagem, né, então a gente tem uma cidade altamente adensada, com um urbanismo, né, pouco planejado, que
tem toda uma característica orgânica que se remodela o tempo todo, então, né, isso vai trazendo uma série de impactos que o rio vai absorvendo. Então, esse rio, né, que nasce lá desse jeito, chega aqui a poucos quilômetros, né, e se apresenta de uma outra forma. E esse rio segue, né, em direção ao interior e passa a se apresentar de uma outra forma também mais adiante, né? Então, essa é uma foto do Rio Tietê na cidade de Buritama, que é uma cidade vizinha à cidade que eu nasci, e, né, para quem não está acostumado, né, que mora perto da praia, né, praia de interiorano, né, praia de quem mora no final do estado é rio. Então, o Rio Tietê, né, em Buritama, ele é a praia, né, do pessoal da região. Então, assim, o pessoal vai, pratica, né, esporte aquático e tem, inclusive, uma prainha, né, então aqui uma outra foto. Então, assim, é um rio, né, que a gente dificilmente conseguiria, né, assim, facilmente dizer para alguém, né, que não está acostumado a trabalhar com água, que esse é o mesmo rio desse, que é o mesmo rio desse, né? Então, é um rio que vai se transformando em função do contato que ele vai tendo com o uso do solo, né, do seu entorno. Então, isso deixa bem em evidência, né, essa relação, né, do rio com a sua bacia hidrográfica. E aí não tem como a gente falar de tudo isso sem, né, trazer os aspectos da urbanização, né? Então, eu gosto muito dessa imagem, que é uma imagem tirada, né, da Pedra Grande, na Serra da Cantareira, que mostra essa divisão, né, entre o construído e o natural. Então, né, mostra aqui a área do parque e em contato direto com a zona urbana, né, com a região metropolitana de São Paulo. E aí isso, né, deixa bem claro para a gente o quão impactante é o processo de urbanização, né? Mas vamos pontuar um pouquinho mais aqui, né, desse processo. Então, a urbanização, né, ela implica necessariamente, mesmo a urbanização mais controlada e mais planejada, né, ela implica necessariamente no aumento de taxas de impermeabilização, né, no aumento das taxas de escoamento superficial, aumento da velocidade do escoamento e aumento das cargas poluentes trazidas com esse escoamento, né, com isso, menores taxas de infiltração e recarga de aquíferos, redução da qualidade das águas, redução da resiliência do sistema, né? E isso se aplica a qualquer lógica de urbanização, né? Mesmo que a gente pegue, mas é uma cidade sustentável, mas ainda assim vai ter impermeabilização, vai ter geração de carga poluente, né? Então, a gente vai ter aí uma escala, né, da magnitude do impacto, né? Mas todo o processo de urbanização vai resultar em impacto sobre a paisagem. Então, a gente pode resumir, né, quando a gente pensa em água, em saneamento, que a urbanização impacta a paisagem, né, de duas formas, nas relações dos processos de quantidade de água e de qualidade, né? Isso vai ser importante para mais adiante a gente desenvolver outros conceitos. Então, quando a gente olha, né, uma paisagem natural, a água, ela encontra diversas oportunidades para transitar pelo território, né? Então, a gente diz que o sistema, ele tem uma grande capacidade, né, de armazenar água na paisagem e também de fazer o tratamento dessas águas, né? Então, aquela capacidade incrível que o ciclo hidrológico tem, né, de reciclar a água quando a gente permite, né, que os elementos naturais se mantenham na paisagem. Então, a gente vai ter lá o armazenamento natural na paisagem, depressões no solo, né, na condução lenta das águas pelo território, e a gente vai ter o tratamento por conta de todos os processos físico-químicos e biológicos que a paisagem consegue, né, fornecer aí enquanto serviços ecossistêmicos. Então, quando a gente muda, né, esse cenário, né, num contexto de urbanização, né, nessa mesma bacia hipotética, a gente vai ver algumas, né, consequências, né, do processo de urbanização. Então, primeiro a gente perde completamente, ou pelo menos boa parte, né, da capacidade que a paisagem tem de armazenar essas águas, né, na paisagem. Então, a gente modifica tanto o território que a gente, né, praticamente elimina essa capacidade do armazenamento, né, dificilmente a gente tem cidades, né, que tenham boas taxas, né, de espaços livres enriquecidos que consigam satisfatoriamente, né, fazer armazenamento de água, mesmo em
territórios, né, bem planejados. E com isso, né, em resposta a esse processo, a gente tem as inundações, né, e com isso a gente vai acrescentando, né, elementos de engenharia na paisagem através de estruturas hidráulicas para fazer o armazenamento dessas águas. E quando a gente pensa, né, na questão da qualidade, a gente perde, né, a capacidade que o sistema tem de tratar naturalmente as águas, e com isso a gente, né, desencadeia uma série de questões relacionadas à poluição das águas, e com isso a gente vem em resposta, né, colocando estruturas centralizadas de tratamento. Então, né, se a gente olhar na evolução histórica desses sistemas, eles seguiram, né, de forma bem geral, uma lógica bem higienista, né, que se baseava numa premissa de, né, fazer o rápido escoamento das águas para jusante, né, através de retificação dos rios, revestimento dos rios para melhoria das condições hidráulicas do escoamento, e, né, a gente não se preocupou muito no primeiro momento com a questão da qualidade da água, então a gente contou muito com a depuração das cargas poluentes trazidas com o processo de ocupação, né, o processo de urbanização, para que essa depuração fosse realizada nos cursos d'água. Então, a gente vê, né, nesse momento, o curso d'água recebendo as cargas poluentes e, né, tentando dar conta disso, não dando tanto, né, então vamos ver isso de uma outra forma, né, quando a gente olha, né, então, isso de uma forma mais figurativa, né, a gente tem uma bacia, né, pré-urbanização, que vai ter lá a sua zona ripária, né, sua paisagem ainda com os elementos naturais desempenhando os serviços ecossistêmicos, e aí a gente muda para um processo de urbanização onde a gente começa a retificar os rios, né, melhorar hidraulicamente as características dele, do ponto de vista de rápido escoamento, e aí a gente começa a ocupar o território sem estrutura, sem elementos, né, de recepção das cargas poluentes, e com isso a gente começa a ter um decréscimo da qualidade das águas do curso d'água, né, então no primeiro momento ali muito rudimentar, sem sistemas de coleta de esgoto, né, cargas poluentes no sistema de drenagem não recepcionadas. Aí a gente começa a instalar alguns dispositivos para lidar com a questão dos esgotos, porque eles são mais críticos e transmitem doenças e coisa e tal, né? Só que aí tudo ainda dentro de uma lógica de jogar muito rapidamente para frente, né? Dentro da lógica higienista. Isso servia muito bem no primeiro momento, quando a gente pensa, né, num contexto urbano em que as cidades ainda são localizadas, pequenas, com populações, né, ainda pouco desenvolvidas, mas à medida que isso vai, né, a gente vai observando o crescimento das cidades e o inchamento das cidades, a gente vai, né, tendo os processos de conurbação, onde as cidades vão ficando cada vez mais juntinhas, e aí a lógica do mandar para frente muito rapidamente já não funciona mais, né? No primeiro momento servia, porque tirava da proximidade da população e resolvia, né, no primeiro instante, a questão sanitária, né, a questão de segurança hídrica. Mas, né, com o avanço do crescimento populacional, a gente tem uma nova perspectiva, porque agora mandar rapidamente a água, as cargas poluentes para jusante, significa impactar rapidamente meu vizinho, né? Então, São Paulo mandar rapidamente as águas para jusante, estou impactando Osasco, estou impactando outras cidades que vêm adiante, né? E não tem mais um tempo ali de amortecimento, né? Está tudo grudadinho, né? E essa imagem, ela reflete muito bem isso, né? Que você tem né, a gente consegue ver a evolução da mancha, né, da ocupação urbana na região metropolitana de São Paulo, e a gente vê até a década de 30 ali, contida na região central, né, no centro histórico da cidade, e aí, né, quando a gente chega ali, né, na década de 70, a coisa já está totalmente inchada, e a gente já não vê mais a divisão, né, entre os municípios que estão ali na região metropolitana. Então, é isso, né, não serve mais a lógica de mandar para frente. Então, a gente começa a dar outros passos no sistema, né? Então, completa um pouco melhor a infraestrutura sanitária, faz coletor-tronco para, né, coletar as redes de esgoto. A gente, né, começou a sentir os efeitos do excesso de impermeabilização do solo. Então, a gente vem em resposta e constrói grandes reservatórios, constrói grandes estações de tratamento de esgoto centralizadas. Então, né,
tudo dentro dessa lógica muito da engenharia cinza, né, dependendo de elementos cinzas, grandes estruturas, tratamento centralizado das questões ligadas à quantidade e à qualidade. Então, a gente diz que esses sistemas, né, muito baseados na engenharia cinza, eles têm pouco foco no controle aí da qualidade, né? Então é sempre um foco muito grande na questão da quantidade de água e sempre dentro de uma lógica, né, de mandar para jusante as águas, sempre dentro de uma lógica do tratamento quantitativo e qualitativo centralizado, né, com grandes estruturas, e com isso são sistemas que têm baixa resiliência, baixa integração paisagísticas, e estruturas que sempre funcionam dentro de uma lógica unifuncional, né? Então, reservatório do tipo piscinão, né, uma caixa de concreto, só serve para recepcionar as águas e mandar de volta para o sistema depois de um tempo. Então, ele não trata as águas, ele não serve como área de lazer, então é unifuncional, né? E dentro de uma lógica, né, de sistemas, hoje que a gente vem falando cada vez mais dos sistemas sustentáveis, é uma lógica que não se aplica mais, né, das estruturas unifuncionais. Então, a gente vê que os rios, né, eles acabam congregando aí, né, os 4 pilares, né, do saneamento, né? Então, a gente demanda muito as águas dos rios para o abastecimento de água, né, para as suas diferentes finalidades. A gente depende dos rios enquanto diluidores, né, e autodepuradores das nossas cargas poluentes, né, ligadas a efluente doméstico, ou mesmo industrial. A gente tem os rios ainda recepcionando, né, os resíduos sólidos urbanos por conta da má gestão, né, urbana dos resíduos, e sendo sobrecarregados pelo incremento de vazão trazido, né, pela impermeabilização da bacia hidrográfica, que faz com que os rios tenham que ser cada vez maiores, porque aumentou a água que está chegando, porque a água não infiltra mais, e além disso, a água trazendo uma série de cargas poluentes, né, que a gente né, tem hoje já essa dimensão do problema das cargas difusas. Então, né, fica a pergunta, né, norteador, é possível que a gente tenha rios saudáveis, né, nas áreas urbanas, né? E sim, né, é possível, né? A grande questão é quais as ferramentas que a gente tem que dispor para fazer isso. Então, né, antes de falar um pouco melhor disso, acho importante a gente entrar, né, nos conceitos de restauração, revitalização e recuperação de rios, porque eles são importantes enquanto, né, o entendimento das estratégias que são necessárias para que a gente atue, né, faça uma intervenção num curso d'água. Então, se a gente olhar aqui essa imagem, ela traz um pouco dessa definição, né, a gente tem um rio que sofreu um processo de degradação, então ele está lá poluído e, né, pouco integrado à paisagem, e a gente, né, quer dar um novo destino para esse rio, né, fazer um tratamento para que ele seja né, retomado à paisagem, que ele seja integrado ao seu entorno. Então, né, quando a gente olha a literatura divide as abordagens, né, de intervenção em rios dessa forma. Então, sempre que a gente vai ter um processo que visa restaurar completamente a condição original do rio, a gente vai chamar, então, esse processo, não, um processo de restauração. Então, a gente vai olhar para o rio, vai recuperar, né, o histórico do que ele era antes do impacto, antes da urbanização, antes da degradação, e vai retomar todos os processos ecológicos para que ele volte a desempenhar todos aqueles serviços ecossistêmicos e que ele tenha, né, de forma ativa todos os compartimentos ecológicos da paisagem. Então, é um tipo de intervenção que demanda, né, muita energia, recurso e envolvimento social, né, dependendo, né, do estágio de degradação que o curso d'água está, e muitas vezes é um processo que a gente não consegue viabilizar ele dentro de um contexto urbano muito agressivo, né. Em outra posição aqui, a gente tem o processo de recuperação, que ele está muito mais ligado
a recuperação sanitária do rio, a recuperação da qualidade das águas do curso d'água. Então, é o processo que vai estar muito concentrado ali no tratamento das cargas poluentes, na recuperação das questões ligadas à estabilidade de margens, mas não vai estar muito preocupado ali, né, da gente fazer a integração, né, da população com o curso d'água. Já o processo de revitalização, né, que está ali na terceira posição, é o processo que, além da questão da qualidade das águas, vai se preocupar também com a questão social e ambiental do sistema. Então, não com a expectativa que o curso d'água volte a ter suas características originais, mas visando que esse curso d'água possa, né, ser provedor de serviços ecossistêmicos e possa ser reintegrado na paisagem, né, enquanto elemento natural, enquanto ecossistema aquático. Então, né, como fazer isso, né? A gente sabe, né, as estratégias, agora como fazer isso, né? Se a gente definir como meta, né, o processo de restauração, a gente vai ter que retomar, né, todos os processos ecológicos que haviam no sistema, e com isso a gente vai ter que fazer um grande investimento, né, em controle de cargas poluentes, em requalificação física do curso d'água, em requalificação da bacia. Então, a gente diz, quanto mais a gente avança, né, no sentido da restauração, a gente enriquece o ecossistema, só que a gente também aumenta os investimentos necessários no controle, né, desses processos. Já a meta de recuperação, né, vem num estágio que pode ser intermediário, com um esforço um pouco menor, né, nos dois sentidos. E a revitalização sendo um passo aí que pode até ser visto como um passo intermediário à restauração, né, com esse conceito de criação de um novo ecossistema, né, que não necessariamente atinge, né, as expectativas do que era o ecossistema original. Então, quando a gente pensa em processos aí que visam, né, intervenção em cursos d'água, a gente vai ter sempre que se dedicar nas 4 componentes envolvidas na requalificação de cursos d'água, que é a componente da quantidade, a componente da qualidade, a componente ambiental e a social. Então, quando a gente desmembra um pouquinho, né, mais ainda essas componentes, a gente vê que a questão da quantidade está muito ligada à ocupação do leito maior do curso d'água, a impermeabilização da bacia hidrográfica e o aporte de sedimento, né, que mexe com as questões de estabilidade de taludes, comprometimento de seção hidráulica. Quando a gente vai para a questão da qualidade, entram, né, as cargas poluentes que são aportadas ao curso d'água, né, as cargas pontuais e as cargas difusas. Na componente ambiental, a gente vai ver, né, as questões ligadas aos sistemas vivos do ecossistema, né, então, a todos os problemas que foram decorrentes da remoção dos elementos naturais, né, remoção da zona ripária, a descaracterização do canal, né, através de processos de retificação e de revestimento de cursos d'água. E, por fim, na componente social, a gente vai entrar, né, nas questões relacionadas à conexão, né, à reconexão do homem com a natureza, do homem com a paisagem, do homem com as águas. E, obviamente, tudo isso, de alguma forma, está interligado, né, e esbarra, né, quando a gente mexe numa questão, não tem como não mexer em outra, né, por exemplo, a gente mexer com a caracterização do canal, não tem como, né, falar nisso sem pensar em questão de aporte de sedimento, processos erosivos, né, da ocupação que está sendo feita, né, no leito maior do rio, né, quando a gente pensa em conexão do homem com a natureza, não tem como não pensar, né, nas questões sanitárias, né, nas águas estarem em boas condições para sustentar, né, usos envolvendo a população. Então, tudo isso está interligado, né, e à medida que a gente avança numa questão, a gente esbarra na necessidade de avançar em outras. E aí, né, quais são as ferramentas voltadas, né, para que a gente, né, entre, né, em cada uma desses componentes do sistema, né? Quando a gente pensa, né, em água, em sistemas urbanos, historicamente a gente observa que em diferentes países, né, onde as questões relacionadas a saneamento, a águas urbanas, está um pouco mais
resolvido, né, e não porque eles estão mais interessados ou menos, ou são melhores que a gente, sim porque é um contexto histórico, né, quando a gente olha a evolução das cidades, todas, né, basicamente quase todas as cidades, né, só para não usar o termo todos e cair correr em erro, porque, né, sempre existem exceções, mas a maioria das grandes cidades do mundo, elas passaram pelos processos que a gente vivencia nas nossas cidades brasileiras, né, foram cidades que tiveram urbanismos mais agressivos e que viram seus cursos d'água sendo degradados, seus sistemas de drenagem não correspondendo às premissas de segurança hidrológica, e aí foram elaborando esses sistemas de uma forma que eles fossem respondendo essas outras questões. Então, né, quando eu falo em cidades onde isso já está melhor resolvido, é nesse sentido, né, eles já conseguiram dar esse passo adiante devido ao contexto histórico, né, econômico, enfim, da localidade. Então, esses países, né, onde essas questões já estão melhores articuladas, eles né, começaram a pensar a questão das águas urbanas de uma forma a não ficar só limitado no sistema cinzas, né, na lógica higienista, e com isso, essa necessidade do manejo sustentável das águas vai surgindo em diversas localidades e ganhando nomes, né, muitas vezes diferentes, mas que refletem, né, de forma geral, nessa demanda, né, nessa necessidade, nessa vontade de fazer um manejo sustentável das águas, né? Então, quando a gente olha esses termos, drenagem sustentável, infraverde e azul, solução baseada na natureza, os SUDs, os LEEDs, né, tem ali por trás, né, esse grande anseio da gente fazer o manejo sustentável dos recursos naturais urbanos, das águas urbanas, né? Então, de forma geral, né, se a gente quisesse sintetizar essa lógica, né, a lógica ela se une aí nesse sentido, né, de tentar né, organizar ferramentas, usar ferramentas que deem um passo além, né, que vão olhar o sistema de forma mais integral e fazer uma gestão mais sustentável do espaço. E, né, quando a gente olha isso na literatura, essas diferentes abordagens e nomes acabam convergindo no sentido de usar elementos naturais, né, de resgatar a utilização dos elementos naturais para o tratamento, né, quantitativo e qualitativo das águas. Então, né, até nesse sentido, né, ganha muita força nos últimos anos o termo soluções baseadas na natureza, né, até embasa aqui, né, o grupo de pesquisa que a gente está aqui, né, inserido dentro desse encontro. Então, né, uma tentativa de né, unificar essas nomenclaturas, mas que, né, sem defender, né, uma ou outra, eu acho que isso é o mais importante, né, esse desejo da gente fazer manejo sustentável das águas. Então, né, o manejo sustentável das águas, ele passa por esse lugar, né, da gente fazer a recuperação do armazenamento natural na paisagem, né, então recuperar o que der, né, do armazenamento natural, e isso muitas vezes é muito desafiador, porque a gente tem contextos urbanos extremamente rígidos, né, com ocupações densas e poucos espaços disponíveis para que a gente faça, né, essa recuperação, né, como, por exemplo, cidades como São Paulo, Nova York, né, as grandes cidades do mundo, mas, né, não é porque é difícil que não dá para fazer, né, mas no sentido de que a gente vai ter diferentes escalas de atuação em diferentes localidades, porque depende de espaço, depende de planejamento territorial, passa por recuperar o tratamento natural da paisagem, né, a capacidade que a paisagem tinha de reciclar a água, e com isso fazer o armazenamento em estruturas hidráulicas, né, e o tratamento em estruturas que estejam mais integradas com a paisagem, né, e aí isso necessariamente, né, fala sobre aproveitar os sistemas naturais, né, aproveitar né, as soluções baseadas na natureza. Então, quando a gente olha, né, a cara de um sistema que faz manejo sustentável das águas, ele sempre, né, vai ter uma preocupação voltada à quantidade, mas também à qualidade, ele vai ter uma alta resiliência, uma alta integração paisagística, alta capacidade no fornecimento de serviços ecossistêmicos e sempre priorizando a utilização de estruturas multifuncionais, né? Eu falo que se uma estrutura serve só para uma coisa, revisita ela,
pensa direito que não está boa. Ela pelo menos tem que servir para duas coisas, né? Então, se sua técnica só serve para uma coisa, analisa, faz um estudo de alternativas, que talvez você chegue numa solução que pelo menos tem duas funções. Isso, do ponto de vista da sustentabilidade, é o que é bom, né? Coisas que funcionam para várias coisas, porque isso dá resiliência ao sistema. Isso dá também flexibilidade econômica, né? Dá desempenho social, dá desempenho ambiental. Então, a cara de um sistema, né, sustentável, né, de um sistema, né, que usa soluções baseadas na natureza é esse, né? Um sistema que atua nas águas de forma descentralizada, então, pulverizando técnicas ao longo da bacia, então técnicas de pequeno e grande porte, e com isso criando uma rede conectada de elementos que fazem com que o sistema seja altamente resiliente. Por quê? Porque se um sisteminha pequenininho falha, a falha dele pode ser compensada pelo sisteminha que está adjacente a ele. E com isso tudo funcionando de forma orgânica e conjunta, faz com que a gente tenha mais efetividade, né, em lidar com sistemas, com eventos extremos, né? Então, é um sistema que vai ter o rio lá, né, vai ter um rio que responde, né, a sua seção hidráulica responde a um período de retorno para uma determinada chuva de projeto, vai ter o reservatório, né, só que esse reservatório não vai ser só um reservatório que reserva água, ele também vai tratar água, ele vai estar integrado com a paisagem, então ele não vai ser unifuncional, vai ter o jardim de chuva, vai ter a biovaleta, vai ter os sistemas de retenção cinza também, vai ter galeria cinza, porque tem hora que vai precisar de galeria como extravasor do sistema, então vai tudo trabalhar em conjunto para que a gente tenha um sistema que opere de uma forma, né, mais eficiente. E aí, pensando, né, nas questões, né, relacionadas às cargas poluentes, né, do sistema sanitário geral, né, a gente vai ter sistemas, né, que lidam com tratamento descentralizado, porque não tem como a gente revitalizar rios só pensando em água de chuva, né, porque o que polui o rio é esgoto e água de chuva, então a gente tem que resolver as questões sanitárias da bacia através da universalização para ter rios limpos de fato, então, né, qualquer processo, né, que está voltado à recuperação e à revitalização de rios, vai trabalhar a questão da infraestrutura sanitária, né? E aí, para a gente resolver a questão da infraestrutura sanitária, a gente vai ter que trabalhar com soluções centralizadas e descentralizadas, porque tem hora que não dá para trabalhar com centralizada por questões topográficas, por questões fundiárias, então vai ter que, né, a gente trabalhar também de forma difusa ao longo da bacia, a gente tem que trabalhar com estruturas que trazem integração paisagística também, que forneçam serviços ecossistêmicos e que tenham essa característica multifuncional. Então, quando a gente olha, né, a lógica, né, resumidamente, dos sistemas antigos, a gente diz que os sistemas antigos são muito pautados no controle da quantidade, na premissa do afastamento, e sempre olhando a água como um elemento de restrição, né? E o que a gente quer é a transição para sistemas sustentáveis que olhem para o controle quantitativo e qualitativo, para a água enquanto convivência, né, e não afastamento, e sempre olhando as oportunidades que a água traz, né, na paisagem. Então, o que as águas podem fornecer, né, num contexto de manejo sustentável, é que elas fornecem serviços ecossistêmicos, né? Quando a gente tem uma paisagem equilibrada, a gente pode usufruir de tudo isso que a natureza dá para a gente sem cobrar nada, né? A única coisa que a natureza exige para fornecer serviços ecossistêmicos para a gente é deixar ela existir, né? Se ela não existe, não tem como fornecer. Então, é o único preço que ela cobra, existir, né? Se a gente coloca sistemas naturais na paisagem, eles começam a desempenhar serviços ecossistêmicos. Desde do sistema natural mais frágil e mais simplificado até o mais complexo, como o parque fluvial, né? Então, assim, desde a graminha do canteiro até o parque fluvial, eles estão, né, fornecendo serviços ecossistêmicos. A diferença é que quando a gente enriquece o sistema, a gente enriquece os serviços ecossistêmicos que ele promove. Então, é isso, né? Quando a gente sai da engenharia rígida, da engenharia cinza, e parte para sistemas baseados, né, na engenharia flexível, engenharia verde, ou soluções baseadas na natureza, a gente agrega essa capacidade do sistema de fornecer serviços ecossistêmicos. Isso é preciosíssimo, né, para as cidades. Então, alguns exemplos de técnicas, né, e aí não tem como não falar, né, basicamente tudo que eu vou mostrar aqui, né, com exceto alguns casos, né, que não envolvem sistemas verdes,
São sistemas que, ao agregarem soluções verdes, né, ao agregarem elementos vivos, eles, né, usufruem do que a natureza faz de melhor, que é o que ela evoluiu para fazer, né, milhares de anos, que é fitorremediação, né? Eu brinco que o que a gente chama de resíduo, de rejeito efluente, né, lixo, a natureza chama de nutriente, né? Então, se a gente, né, condiciona os sistemas para receber isso de uma forma planejada, eles simplesmente fazem o que a natureza evoluiu para fazer, que é pegar micro e macronutrientes e transformar em corpo vegetal, né? Desenvolvimento de comunidade microbiana na rizosfera da planta. Então, é graças a essa máquina mágica aqui, né, que não tem tecnologia da engenharia que a gente invente que vai fazer melhor que isso, né? Porque é um sistema que evoluiu milhares de anos, né? A gente teria que trabalhar muito para inventar algo que faça isso, né? Então, a gente simplesmente usa a capacidade que a natureza já tem, só deixando ela existir dentro de uma estrutura para que a gente usufrua, né, dos benefícios vindos com isso. Então, a gente tem várias técnicas aí, né, que eu acho que a Cris traz, né, em outras oportunidades de apresentação aqui, então eu vou passar bem rapidamente, mas as valas de infiltração, trincheiras, biovaletas, caixas filtro, jardins de chuva que ganharam o gosto aí, né, das cidades. Então, a gente felizmente tem vários planos hoje já de expansão de sistemas de jardins de chuva pelas cidades. Então, né, enfim, né, muito ligado aí num conceito de comunidade, né, as pessoas se articulando e fazendo isso voluntariamente. Então, né, enfim, é um movimento super bacana, né, de resgate da conexão entre natureza e sociedade. As bacias de retenção vegetadas, bacias de detenção, bacias de infiltração, paredes verdes, telhados verdes, filtros de areia, né, filtros de areia de superfície subterrâneo, os pavimentos permeáveis, drenantes, que apesar de não serem, né, uma solução baseada na natureza, são super importantes para soluções baseadas na natureza, porque se a gente não melhora a qualidade do nosso solo, né, não deixa a água infiltrar, a gente não consegue sustentar os elementos naturais e não consegue, né, dar uma folga para os talvegs em recepcionar as águas de forma mais, né, de forma mais lenta na paisagem. Os wetlands construídos, tão importantes para tratamento tanto de águas pluviais quanto águas fluviais e esgotos domésticos e industriais, né? As contenções verdes, né? A gente tem que lembrar que não é só concreto que reveste canal, né? Dá para fazer revestimento de canal com outras técnicas mais permissivas à colonização vegetal. Os reservatórios multifuncionais, né? Lembrando que a gente não tem como resolver as questões urbanas ligadas à quantidade de água sem ter reservatórios, né? A gente tirou os reservatórios naturais da paisagem. Não tem como a gente achar que a gente vai resolver isso fazendo pequenas células de biorretenção. A gente precisa de grandes estruturas. Só que não é só porque a gente precisa de grandes estruturas que a gente tem que se condicionar a aceitar que essas estruturas têm que ser essas estruturas medonhas de concreto, né? Elas podem ser estruturas que, além de recepcionar as águas, elas façam tratamento, elas promovam a integração paisagística. E, né, por fim, aí, para não me estender mais, né, que eu já falei muito, falar um pouquinho do zoneamento hidrológico, que é uma ferramenta, assim, né, fundamental para a gente lidar com as questões das chuvas intensas, né, com os extremos climáticos nas áreas urbanas. Então, assim, né, se a gente pensar nos eventos extremos que a gente vivenciou esse ano, né, principalmente na região do Rio Grande do Sul, né, a gente é uma questão de quantidade de água que a gente não resolve com soluções pequenas, né? Infelizmente, a gente vai ter que ter soluções de grande porte, né, espacialmente falando, para lidar com esses eventos extremos, porque, né, quando a gente pensa em chuvas torrenciais, em chuvas dessa magnitude, as pequenas células de biorretenção, elas são muito importantes no sentido de melhorar a capacidade absorvitiva da bacia e melhorar a condução das águas na bacia, né? Então, ela atenua o hidrograma, né, as biorretenções difusas ao longo da bacia,
elas melhoram a distribuição das águas do hidrograma. Isso é muito importante para uma bacia. Mas ainda assim a gente vai ter uma grande, né, quantidade de água, um grande volume de água que tem que ser acomodado na paisagem até que esse evento se dissipe. Então, né, não tem como a gente pensar que a gente vai conseguir fazer isso sem mexer estruturalmente nas cidades. E o bacana do zoneamento hidrológico é que a gente pensa a cidade de uma forma que a gente possa fazer a utilização dos espaços, mas respeitando, né, salvando algumas áreas com estruturas mais resistentes e com usos mais controlados, para que a gente recepcione esses eventos extremos nessas regiões. Então, o que significa fazer um zoneamento hidrológico? É estudar a bacia hidrográfica e criar, né, manchas de inundação para diferentes probabilidades de ocorrência de chuvas intensas, e isso por si só já é um grande desafio, porque a gente tem uma questão hidrológica, né, que está se alterando completamente, então todos os modelos hidrológicos que já foram feitos estão tendo que ser revisitados para a gente ter, né, alguma segurança quando a gente pensa em previsão de chuvas, né, porque mudou tudo, as séries históricas estão se alterando, as equações de chuva estão tendo que ser né, revisadas, mas enfim, mas à medida que a gente avança nisso, a gente consegue determinar manchas de inundação na bacia para diferentes períodos de retorno, né, para diferentes probabilidades de ocorrência de chuvas intensas. E com isso a gente consegue reservar espaços na paisagem para lidar com esses eventos. Então, né, é aquela coisa que se a gente pensar intuitivamente, a gente já sabe fazer isso, né? Infelizmente, a gente, né, muitas vezes no crescimento urbano, a decisão de como ocupar o território ficou na mão de pessoas que não tinham a menor noção do que é planejamento urbano, do que é sistemas urbanos, águas urbanas, e a gente observa uma série de absurdos, né? Então, se eu perguntar aqui para você, acho que todo mundo deve ter uma noção. É um bom lugar para a gente implantar um hospital na margem de um rio? Acho que todo mundo sabe responder essa pergunta, né? Acho que não, né? Então, nossa, mas ela está fazendo essa pergunta para fazer graça? Gente, não é graça, assim, né? É real isso, a gente vê isso na cidade, né? É um bom lugar para implementar uma creche escolar à beira do rio? Não, né, gente? Mas, nossa, mas isso é óbvio, né? Você está falando coisas óbvias? Não é óbvio, porque o que mais tem nas cidades, nas áreas urbanas, são esse tipo de aberração, né? Eu lembro que teve uma época que me procuraram muito, assim, para resolver, porque eu atendi uma creche, né, pública, que era na beira de um córrego, e eles tinham problemas recorrentes com as águas do córrego invadindo o pátio da creche, e aí eu, né, enfim, fiz um estudo para eles e tal, voluntário, inclusive, e aí a formação foi difundindo, né, e outras pessoas foram me ligando. E assim, aí a quantidade de creche que tem na beira de córrego é absurda, assim, porque foi uma questão de política pública, né? Eles precisavam expandir as creches na cidade, e eles foram olhar os espaços livres que tinham, e os espaços livres eram as margens dos rios. Então, assim, a gente precisa de creche, né? Sou mãe, queremos creche, mas a gente quer, né, as estruturas sendo planejadas de uma forma segura. Então, o zoneamento hidrológico passa por isso, né? A gente olhar, né, olhar a cidade, entender quais são as zonas seguras para as estruturas estarem, né? Então, um parque, a gente pode implantar né, um parque, um campo de futebol na beira do rio? Pode, desde se a água estiver limpa, né? Ela pode inundar perfeitamente essas estruturas, depois, né, na vazante, a gente vai fazer a manutenção da estrutura, e a estrutura volta a ser utilizada. Então, é isso, né, a gente definir essas linhas, né, essas manchas de influência das diferentes chuvas e planejar o que a gente vai poder colocar nessas manchas, né? Então, áreas mais próximas do curso d'água são sujeitas a inundações mais frequentes, então a gente não vai colocar estruturas que envolvam, né, uso vulnerável. Enquanto as áreas mais afastadas são áreas mais seguras hidrologicamente, então a gente vai priorizar ali para a utilização de usos mais restritivos. Então, né, passa por esse lugar da gente olhar o território e fazer essas análises, né? E com isso também promover a ocupação adequada desses espaços,
para que eles também não sejam marginalizados, para que eles não fiquem abandonados e com isso, né, caiam no uso, nos usos descontrolados que a gente tem no território, né, e acabem atendendo outras demandas, né, como por exemplo a social, de habitação, etc. Então, é fazer, né, a ocupação do território de forma estratégica para que todo mundo, né, possa usufruir ali do ambiente seguro, né? Então, sempre pensando, então, uso seguro e uso ativo da paisagem, né? Então, é olhar para um fundo de vale e ver isso, né? Que ele mantém as margens livres para acomodar chuvas intensas e preserva, né, os espaços ocupados né, para as edificações de uso mais restrito, mas nas zonas mais altas, né? Então, é esse olhar, né, que eu queria trazer para vocês. Acho que é isso. Obrigada, gente.